Até a questão da decisão da direita para esquerda, eu vou só interromper o que eu tô falando para falar isso, tá? Ó, vou falar sobre os terços aqui. Aí essa live já fica mais técnica, fica interessante, tá? Vamos pegar um roxinho como esse aqui, ó, rosinha. Ó, existe um negócio, tá? Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui, nesse layer, ó, que é essa divisão aqui, pessoal, tá? Eu ensino no meu curso de fundamentos e no curso de arte para animação, né? E esse quadrantezinho aqui, tá, ó, você pode até usar, a gente pode até usar como guia aqui, tá vendo? Ctrl C, Ctrl V. E ele é uma guideline interessante para você criar composições que pretendem ser organizadas de uma forma mais fácil de assimilar pelo cérebro, tá? Os lugares que o cérebro mais olha são esses lugares que a gente chama de pontos de ouro. Vou fazer uma outra cor aqui também, ó. Vou pegar um verdinho assim, ó. São esses pontos de ouro aqui, ó, né? Ó. É que eu troquei de cor sem querer aqui. Isso. Aqui, ó. Esse é um ponto de ouro e esse é um ponto de ouro na composição, né? Aqui e aqui. E aqui, esse lugar do meio, eu vou riscar, mas eu vou apagar, tá? Só pra mostrar. Esse lugar aqui do meio, ele é uma área, essa área aqui, tá vendo? Era uma área que acontece essa progressão automática do nosso olhar, né? A gente replica o retângulo para dentro e replica o retângulo para dentro de novo, né? Então, quando eu quero colocar uma coisa ao centro, eu situo nesse quadrante central aqui desses 9 quadradinhos, retângulozinhos, tá? Então, e esses pontos de ouro são lugares bons para você poder criar uma sintonia de um lado para o outro da tela. Então, o personagem está do lado desse ponto, né? Ele está mais próximo desse ponto aqui, tá vendo? E a gente está descrevendo ele da esquerda para a direita, tá vendo? De um ponto para o outro. Então, a gente faz esse caminho aqui, ó, né? Vem da janela ali e vê todo o cenário, ó, que legal, olha as coisas que tem aqui, né? Faz aqui um espiral, né? Então, a gente começa vendo o personagem e depois o contexto, né? A gente olha ao redor essa área toda aqui primeiro, depois a gente a gente olha para o centro primeiro, depois a gente olha a área ao redor, a gente circula em volta do personagem para ver, né, nesse lugar aqui, nesse respiro aqui dentro dos retângulos, tá? Então é uma coisa interessante que eu já fiquei pensando muito nele, assim, e é interessante, eu ensino isso nos cursos, né? E aí a gente tem o que? Aqui o personagem nesse e o que ele tá fazendo nesse, ó, que legal, né? E aí ele vai ser chamado a atenção desse para esse, ó, né? A gente vai ter uma terceira atenção que vai acontecer que tá fora do ponto de ouro, mas a gente traz ela pro ponto de ouro. Então a câmera vai deslizar para adequar, né? Então, deixa eu só pegar aqui de novo só para mostrar, ó. Eu rabisquei demais isso aqui, né? Muito bem, vamos pegar esse aqui. Olha lá, então eu trago para cá. Né? E aí, ó, eu situo o sacane e o que tá acontecendo. Você vê que eu instintivamente já vou pondo, né? Porque eu já tenho essa experiência, então eu já vou pondo, ó, tá aqui, ó. Então o sacane tá nesse ponto de ouro, né? Nesse ponto de ouro. E o que tá acontecendo na tela tá nesse ponto de ouro. E a gente deslocou o personagem aqui pro lado, ele tá nessa zona ao redor, né? E aí se a gente escurece ele aqui para ele ficar com aquela aparência de primeiro plano, a gente faz entender que a gente deslocou o eixo da pessoa que estava aqui para cá, né? Então ela veio para cá e aquela tela que estava pequena, ela expandiu, tá? Essa é a ideia. Então, só pensando na psicologia das formas, aí, na maneira como a gente estrutura mesmo os cenários, tá? Então, isso é uma coisa que eu uso bastante. Eu gosto muito de pensar isso, gosto de tentar até às vezes alternativas, né, para isso. E aqui, ó, pode ser um over the shoulder, né, que a gente chama, ou pode ser até uma vista de primeiro plano, né, assim, ó, aonde a gente tá em primeira pessoa com o personagem, né, assim. Então,
Aqui tá a mãozinha dele assim, ó. Assim, né? Ó. Como se ele é como se estivesse desenhando, como se fosse a pessoa que está desenhando mesmo ali, né? Então, aí a gente pode mostrar o que está sendo desenhado, né? Eu não gostei muito desse ângulo não, acho que ficou muito vertiginoso aqui, acho que vou trocar, tá? Acho que um ângulo mais descritivo, né, que não mostra tanto o display em si, é melhor. Então, é o famoso enquadramento dentro do enquadramento, assim, né, que eu acho que é o mais legal. Que aí aqui vai estar o display dele aqui, e a gente pode fazer assim, over the shoulder, né? Então aqui está a lateral do rosto, né? Deixa eu ir aqui pro... Tá aqui assim, ó, né? Ó. O ombrinho, que a gente chama, né? Que é o over the shoulder. E o bracinho, aqui, talvez mais pra cá, assim. Desenhando lá, tá? Então aqui ele vai estar desenhando a navezinha com ele lá dentro, assim, né? Com foguetes, assim. Aí é uma questão também, se a gente vai optar por colocar o personagem ou não, tá? Eu tô achando que talvez seja demais colocar o personagem, vai tampar muito. Se a gente tiver o foco de mostrar o que ele está desenhando apenas, acho que talvez seja melhor, eu prefiro, tá? Então eu vou selecionar tudo, desselecionar aqui o enquadramento, né? E aumentar assim. Talvez até assim, ó, um pouquinho virado pro outro lado, né? Aí a gente mostra só a mãozinha desenhando. Por quê? Porque eu tenho que pensar a longo prazo, né? Foi mais fácil de animar, que não tem o personagem. E também tem a questão da gente estar desenhando um negócio que vai ser replicado em mais de um episódio, que a ideia é a gente fazer uma série, não é? Então a gente tem que já pensar decupando como se fosse uma série isso aqui, né, galera? Não dá pra desenhar de forma aleatória isso, né? Então aqui pode ter um trem de pouso, talvez, deixa eu pensar. Acho que não, aqui é só uma asinha assim, né? De cada lado. Mas explicando um pouquinho por que eu tô querendo fazer encontros, tá, pessoal? Tô querendo fazer encontros porque eu sinto falta mesmo de ter um contato presencial com a galera. Tem o pessoal do grupo aqui que acho que aproxima, a gente fica mais próximo e tudo mais. E tem a questão da galera da região aqui, que tem muita gente talentosa aqui perto, né? Muitas delas eu já trouxe aqui no canal e que eu queria colocar aqui, né? Então ele tá desenhando isso aqui, a mãozinha dele vai estar terminando de desenhar aqui um pedacinho, canetinha, né? Que aí a gente tem, ó, de novo não tem quebra de eixo, tá, galera? O meu problema era um pouco esse, né? A gente não tem o personagem, mas a gente tem a mãozinha dele, né? E quando a gente tem a mãozinha dele, ela tá no lugar do personagem, tá? Ó. Tá no lugar do personagem. Então, isso aqui que eu tô desenhando tá no lugar dele aqui, né? Então vai ficar da direita pra esquerda de novo, tá vendo? Tudo. Não, desculpa, da esquerda pra direita. Esquerda pra direita, esquerda pra direita. Sempre a mesma lógica, né? Legal, aí a gente vai desenhar isso aqui. E a ideia qual que é? O próximo quadro, esse aqui é o 4, né? Esse aqui é o 4. Se você está gostando, não esquece de dar um like para ajudar o Del Rey. Eu sei que vai ficar só para os membros isso aqui, mas toda vez que eu estiver ao vivo, o YouTube te indica, tá bom? Então isso aqui é bacana de você curtir, tá? E me ajuda aqui no engajamento também. Então ele vai estar desenhando isso aqui, aí a gente vai ter um feedback do próprio Bruninho, a gente vai olhar para a cara dele. Também
empolgado, né? Então, deixa eu tirar essa mãozinha daqui, ó. Que vai ser a outra mãozinha que vai estar desenhando, né? Ele não é canhoto aqui. Vou colocar um pouquinho mais próximo, né? Um pouquinho mais próximo aqui assim, ó. Pra poder ficar mais evidente que é a outra mão que tá desenhando, né? Aí, ó. Muito bom. E aqui nesse aqui, a gente pode mudar a dinâmica, né? Em vez de estar nessa mão, tá nessa mão aqui, assim, a caneta, né? Ó. E aqui ele tá só colocando, pensando, né? Colocando a mão no rosto, assim, pra pensar, né? Eu estava assistindo um episódio do Mickey Shorts esses dias, gente, que ele tem uma ideia, assim como essa aqui, bem clichê. Só que daí ele ele pega o ícone da ideia e assopra e vira uma bexiga a lâmpada. Esse cara é completamente sem noção, né? Tipo, sem nenhum apreço por desenhar, desenhar uma coisa que faz sentido, né? Eu acho muito da hora quando tem essa liberdade assim. Beleza, lá. Então, vamos aqui. Os 8 primeiros quadros, será que a gente consegue terminar aqui? Já são 2 horas já. 2 horas, vou ver se eu faço mais um quadrinho aqui pra gente poder ver. Ó, 1 ou 2 quadrinhos aqui. Me fala se você tá gostando. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Tem uns comentários. Deixa eu botar lá. Vamos ver aqui, ó. Ah, tem um pessoal falando aqui, ok, legal. Pra mim seria top demais estar com vocês, mesmo sendo de longe. Ó, que legal, Alex. Vamos combinar esse rolê, velho, né? Vamos combinar esse rolê, vai ser muito bacana encontrar a galera, desenhar junto, né? Almoçar às vezes, né? A gente faz um almoço. Às vezes pode combinar de manhã, aí a galera vai chegando num lugar fácil pra vocês poderem desembarcar. Às vezes pode ser perto da estação, em São Paulo, né? Algum lugar assim. A gente pode pensar isso, tá? Muito bom. E o Botelho falou, Bruno, sobre a que a gente já falou, né? Que era essa que o Alex está participando. O Juca Franco falou: boa tarde, é possível fazer um episódio de 20 minutos de animação em 2 meses? Essa é uma boa questão, hein, cara? Olha, a minha métrica é que assim, o episódio de animação a gente teria que especificar um pouco o que é que você está pensando, né? Websérie, né? Então é que nem eu tô fazendo aqui, né? Que nem websérie. Cara, 20 minutos em 2 meses. Ó, eu vou te dar um parâmetro, tá? Só pra você pensar. Uma série como essa aqui, ó. Uma série como essa aqui. Eram clipes animados, né? Que eu fiz. Cada clipe desse aqui, cara, a gente fazia em mais ou menos 2 semanas, tá? E não tem nem 2 minutos, tá? Tudo bem que assim, equipe reduzida, né? Tem que ver qual que é a sua equipe, tá, Juca Franco? Tem que ver como é que é a sua equipe. Nesse caso aqui, eu animei, eu montei cena. Vamos fazer na ordem, né? Eu fiz storyboard, montei cena. Não, fiz cenário, fiz personagem não, mas fiz cenário, riguei personagem, animei, né? Alguém desenhou os personagens pra mim, tá? E então, fazendo tudo sozinho, eu demorava mais ou menos umas 2 semanas pra fazer um filme como esse aqui, tá? Então, se você tiver uma equipe maior, você pode entregar em menos tempo. Às vezes dá pra fazer até em uma semana um filme de 2 a 3 minutos, tá? Jogando aqui com você ideias, tá? Então, uma coisa com 20 minutos, cara, você vai demorar mais de 4 vezes pra fazer, né? Então,
Acho que você vai precisar de mais do que 2 meses. Talvez seja seguro você pensar no mínimo uns 3, 4 meses, tá? Pra fazer. Mas é claro, né? Eu tô falando aqui sem saber a sua equipe, tá, galera? Né? E esse aqui é um projeto que é interessante porque toda a pipeline é feita no Tumbum, né? Direto, storyboard foi feito no Tumbum, tudo no Tumbum. E a única coisa que eu recebia era o desenho do personagem sendo feito em Photoshop. Aí depois eu redesenhava ele no vetor. Tá? É isso. Oba, aqui tá o Toca do Aventureiro. Que mais? Grande Toca do Aventureiro. Seja bem-vindo, boa tarde. Hoje consegui. Gustavo Azevedo. Cara, eu sou designer motion, mas quero migrar integralmente para animação 2D. Estou estudando cutout. Tendo um bom demo reel, você acha hoje muito difícil pegar trampo nessa área? E aí ele continua. O James Farr tem uma websérie chamada Shombi. Ele faz tudo sozinho. É muito boa. Deixa eu ver, vamos ver. Eu gosto de conhecer novos. Às vezes até já vi, só não lembro pelo nome, né? Cara, é assim, dá pra produzir coisas sozinho, sim. Eu até tenho vontade, tá bom? Tenho vontade de fazer coisas sozinho, sim. Mas... É Shombi mesmo que se chama? Deixa eu colocar o nome da pessoa que você trouxe aqui. James Farr. É Chombier, né? Chombier. Isso, Chombier. Não achei. Ah, aqui, é esse aqui, tá. Mas esse aqui não é do Cranberries? É uma animação do Cranberries, cara. Acho que não é isso aqui, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar o nome do cara. Ah, tá bom. Agora achei. Shombi Chapter 1. Vamos dar uma olhada. Juntos. Unidos. Cantando uma